Oi, tudo bom? Bom, se é a primeira vez que você está me vendo, muito prazer, eu sou a Paloma. Se caso você está aí na dúvida se você já me viu aqui, se você me conhece, se você é inscrito no canal e nem sequer, né, lembra direito se é eu ou não, bom, eu sou a Paloma do Departamento Fiscal, eu que criei o projeto Vivendo no Fiscal. Então, se você caiu de paraquedas, o que que é o projeto Vivendo no Fiscal? É um canal que eu criei para compartilhar com as pessoas as coisas que eu estava aprendendo do departamento fiscal da contabilidade. Como eu pesquisava no YouTube conteúdo sobre o departamento fiscal e eu não encontrava muitas coisas, eu mesma decidi compartilhar aquilo que eu vinha aprendendo. Esse canal eu criei tem 6 anos. E o último vídeo que eu postei tem 4 anos. Eu tô com ele aberto aqui. E por que que eu decidi voltar com o canal e ainda mais com esse título? Que é por que que eu desisti do departamento fiscal e da contabilidade. Antes de eu começar a falar isso, eu quero que você entenda que eu não tenho a intenção de desmotivar ninguém a trabalhar no departamento fiscal ou contábil, tá? Eu tô aqui para falar sobre a minha experiência, sobre as minhas escolhas e um pouco sobre autoconhecimento. E eu quero compartilhar com vocês o meu relato e eu espero, do fundo do coração, ajudar as pessoas. E, e, e não ajudar as pessoas a sair do departamento fiscal, sair dos seus empregos, não, nada disso. E sim ajudar as pessoas a se olhar de uma forma diferente e não ter vergonha de falar que quer mudar, né? Não é porque a gente escolheu um caminho que a gente tem que seguir ele para o resto da vida. Pelo contrário, a gente pode mudar a rota quando a gente quiser, né? Então vamos lá. Eu já tive vontade de fazer esse vídeo outras vezes, desisti, porque assim, esse canal, não em si o projeto Vivendo no Fiscal, mas o canal do YouTube sempre foi um desejo meu. Eu sempre tive vontade de ter um canal no YouTube. E aí, inclusive, eu tenho outros, criei outros, parei e decidi voltar com esse por quê? Porque ele me deu muito, muito, muito trabalho e eu não queria apagar esse canal. Inclusive, eu nem vou apagar os conteúdos, eu vou deixar aqui. Mas o conteúdo desse do canal vai mudar. Vai mudar para minha nova realidade. E o que que acontece? Por que que eu desisti? Por que que eu desisti tanto da área fiscal quanto da contabilidade no geral? Eu sempre tive um lado empreendedor dentro de mim. Eu sempre, eu não vou dizer que eu sou vendedora, que eu sempre gostei de vender, não. Mas eu sempre tive ali dentro de mim que eu teria o meu próprio negócio. Então, desde novinha, eu já inventei de fazer perfume caseiro, creme hidratante, vendia semijoias, eu sempre buscava ali uma renda extra, enquanto eu não me encontrava na minha profissão. Em relação à minha profissão, por que que eu escolhi a área fiscal, contabilidade, eu vou deixar para o outro vídeo, porque aqui eu tô falando por que que eu desisti dela. Caso você queira saber, eu nem sei se eu já falei isso aqui no canal. Mas, por que que eu desisti? Bom, eu sempre fui uma pessoa ambiciosa, eu não tenho vergonha de falar isso. E a ambição para mim não quer dizer que, nossa, eu quero ser rica, milionária e eu quero dinheiro a qualquer custo. Não, eu sempre quis evoluir, crescer, aprender as coisas, conquistar o meu dinheiro, conquistar os meus bens, sempre buscar coisas, né, confortáveis na nossa vida, sempre quis evoluir. E o dinheiro faz parte da evolução na minha vida, né? Então, quanto mais dinheiro eu conseguir, mais eu vou conseguir evoluir, né? Ter uma vida mais confortável para mim, para minha família e aquelas coisas todas. Então, eu não tenho vergonha de dizer que eu sempre fui ambiciosa. Então, eu entrava nos empregos já com aquela vontade de eu quero subir de cargo, eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero, sabe? Eu quero me destacar.
não a qualquer custo, não em cima de ninguém, jamais. Então, eu sempre senti essa dificuldade, principalmente depois que eu entrei na área fiscal. Quando eu comecei antes do fiscal, eu ainda consegui ali um crescimento numa empresa, foi até uma empresa acho que eu trabalhei mais tempo na minha vida. Depois que eu entrei na área fiscal, eu comecei a sentir essa dificuldade, né, de você crescer. É uma área bem difícil, é uma área que para você se destacar, você tem que ralar muito, muito, muito mesmo, e ralar sempre, o resto da vida praticamente, porque as coisas mudam, você tem que estar se atualizando, você tem que acompanhar todas as mudanças, e às vezes por mais que você estude, 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 estuda, parece que não tem fim, parece que no final das contas você não sabe nada, do dia para o outro as coisas mudavam, e isso foi, me fazendo mal. Então eu não conseguia parar direito nos empregos, porque, é normal você entrar num trabalho e você fazer além, não vou dizer é normal, não sei hoje em dia como que as pessoas enxergam isso, na minha cabeça isso é normal, porque para mim, se você está num emprego e você quer crescer, você tem que fazer além do básico. Você tem que fazer além do que você foi ali só contratado para fazer, porque senão você não se destaca, você só está fazendo aquilo que você foi pago. Então na minha cabeça, eu tinha que sempre estar fazendo mais e mais e mais e mostrar serviço, tentar mostrar resultado, só que a questão financeira não acompanhava esse esforço. E eu até entendo que não é fácil também para as contabilidades pagar altos valores de salário, porque é muito complicado, né. Inclusive eu tinha até a vontade também de ter o meu próprio escritório de contabilidade. Eu tinha até uma meio que uma parceria com uma menina, que eu trabalhei junto no primeiro escritório de contabilidade que eu trabalhei junto. Ela também estava começando e tal, e nós 2 se identificou muito, ela também é muito estudiosa. E aí eu decidi, a gente comentava: "Ai, quando a gente vai fazer a nossa contabilidade, vamos trabalhar juntas e não sei o quê". A gente acabou se separando, ela seguiu outros, trabalho em outros escritórios, escritórios grandes, ela foi se destacando, ela é mais para a área contábil mesmo, e eu continuei na área fiscal. Fui para vários, escritórios, aí fiz o estágio, aí eu queria ser registrada como auxiliar, eu percebi que o contador ali estava dando uma enrolada, e eu como uma pessoa ansiosa, eu falava assim: "Então eu vou sair fora". Só que eu saía fora, tipo assim, já para arrumar outro emprego. Eu não lembro ao certo, minha memória é péssima, mas eu não lembro se eu já tinha um emprego garantido ou se eu arrumei um emprego rápido, mas aí eu já saí de um escritório de contabilidade ali de mais ou menos um ano, e fui para um outro escritório já sendo auxiliar. Eu acredito ali, é que eu não tô nem com a minha carteira, né, eu não lembro, mas é mais ou menos isso. Eu fiquei como auxiliar e basicamente, como auxiliar, como eu já tive um estágio em que eu fazia praticamente tudo, vamos dizer assim, então eu já tinha uma base boa, eh, e aí eu como auxiliar, eu já também desempenhava outras tarefas que não era exatamente de uma auxiliar, mas eram todos escritórios pequenos. Então eu queria sair de auxiliar para assistente, e aí o contador ficou enrolando, 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 eu com a minha ansiedade, eu falei: "Vou sair e vou arrumar outro emprego". Saí, se eu não me engano, eu até arrumei, emprego em outro lugar, mas também para ser auxiliar, porém eu ia ganhar um pouquinho mais, pouquinho, coisa ali, às vezes acho que de 100, R$ 200, uma coisa assim. Fiquei ali mais um tempo, mostrei serviço, mostrei que eu era responsável, claro, cometia meus erros, acontece, mas as pessoas viam que eu tinha ali uma postura de alguém que estava buscando crescimento, aí eles, né, dava aquela esperança de que: "Pô, né, a gente vai dar a oportunidade de você crescer e tal", mas enrolava, 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 e aí, eu via que não ia sair daquilo, eu pulava para outro escritório.
de pulando de galho em galho, eu fui melhorando um pouco o meu salário, mas não ficava ali no cargo que eu queria, ficava mais ou menos só mudando o salário. E muito trabalho, muita responsabilidade e sobrecarga. E eu trabalhava de casa, eu trabalhava, fazia hora extra, assim, tipo, eu trabalhava para cumprir ali as minhas responsabilidades, mas fazendo hora extra, mas não recebia exatamente a hora extra, sabe? Sabe aquela coisa de tipo, vou cumprir o meu. Eu tenho minhas obrigações, eu vou fazer minhas obrigações, mas eu acabava não recebendo, mas mesmo estando ultrapassando o horário ali. Beleza, chegou uma hora que eu falei assim, eu não quero mais, não aguento mais, é muita responsabilidade, já tinha pagado multa sobre erro, sobre atraso, era muitas informações para processar, eu era responsável por fazer as obrigações acessórias, entregar, calcular imposto, ainda tinha que ficar atendendo o cliente, tirando dúvida, então o serviço não rendia e tudo mais, aquela coisa toda. Eu cheguei eu ficava muito doente, eu ficava muito estressada, eu chegava em casa chorando, reclamando para os meus pais que eu não aguentava mais. É, e aí eu peguei e falei assim, não quero mais trabalhar em escritório de contabilidade. Eu desisto. Eu prefiro trabalhar no faturamento de uma empresa, fazer uma coisinha só o dia inteiro, me preocupar só com aquilo, do que ter que se preocupar com um monte de coisas. Falei, vou sair do escritório e vou procurar é, emprego numa empresa mesmo, indústria, qualquer coisa assim, na área de faturamento, na área fiscal. Não consegui. Fiquei ali recebendo seguro-desemprego, não consegui, né? As contas apertaram, eu falei, vou ter que arrumar um emprego qualquer, o que aparecer eu vou ter que aceitar. E aí eu comecei a mandar currículo para escritório de contabilidade. Inclusive, o meu canal foi até uma forma de demonstrar ali que eu tinha um certo conhecimento. Olhando hoje em dia, não era nem tanta coisa assim, né? Mas mostrava ali que eu entendia alguma coisa assim. Não era só da boca para fora, né? Eu tinha experiência, que eu tinha um certo conhecimento e tudo mais. E aí eu consegui um emprego no último escritório que eu trabalhei. Foi até o escritório que eu cheguei a trabalhar na pandemia. E lá era super tranquilo, ganhava bem, bem assim, né? Tipo, eu ganhava um salário, foi o melhor salário que eu ganhei na área. O escritório era pequeno, o contador era super de boa, sabe aquele super relax. Era poucas empresas, mas era um pouco longe de casa, né? Então, a princípio eu ia de ônibus, eu levava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Depois eu consegui, eu tinha medo ainda de moto. Depois eu consegui um carro, então eu ia de carro, mas, né, sabe aquela coisa de ficar gastando com gasolina e tudo mais. Beleza. Chegou a época da pandemia, o que aconteceu? Do nada, a minha irmã, eu morava com os meus pais, e a minha irmã virou para mim e falou assim: Deus tocou no meu coração de abrir uma loja. A minha irmã a vida toda trabalhou dentro de uma empresa, só que a empresa que ela estava trabalhando na época estava passando por uma crise muito forte, pagando salário atrasado, não sei o quê. Só que a minha irmã é aquela pessoa que é literalmente uma operária, ela sabe, gosta de executar ali um trabalho e aquilo. Minha irmã é muito fechada, não é de conversar, não é de amizades. Quando ela veio com esse negócio de abrir uma loja, eu não pensei duas vezes, eu falei, demorou, porque eu sempre tive no meu coração que eu queria ser dona da minha própria empresa. Vender, eu sabia que era algo que é o que dá dinheiro. Vender algo é o que eu consigo escalar, né? Ter mais resultados. E na época eu estava trabalhando no escritório e fiquei em home office. Isso foi antes da pandemia, na verdade. Pouco antes, pouca coisa antes. Aí a minha irmã veio com essa ideia, eu falei, demorou. Quando a pessoa falava assim, eu quero fazer alguma coisa para vender, eu quero empreender, eu sempre, tipo assim, vai, demorou, isso aí, vai mesmo, sempre, isso me enchia de um jeito de tipo, mano, é isso, vai.
Eu já montei barraquinha na garagem de casa para vender sabonete que eu fazia, perfume. Nunca tive vergonha, assim, sabe? Mas eu também não focava, tipo, ah, vou fazer isso, não. Eu ia, fazia e largava a mão, ia, fazia e largava a mão, assim como muitas coisas, né? Eu começava e não terminava. Quando a minha irmã veio com essa ideia de abrir a loja, eu fiquei super animada. E eu falei, loja do quê, né? Demorou. O que ela falasse, eu ia topar. Se ela falasse, vamos vender comida, eu ia topar. Ela falou, loja de roupa, porque minha irmã adora comprar roupa. Beleza. E nisso, eu não lembro se ela estava trabalhando, se ela já tinha saído da empresa. Acho que ela tinha saído da empresa. Acho que ela foi mandada embora. Ai, eu não lembro, gente, minha cabeça é péssima. Mas, enfim, sei que a gente abriu uma loja de roupas é, antes da pandemia. E, não, na verdade, acho que agora eu lembrei. Minha irmã, ela tinha saído da empresa, ela foi demitida, né? Foi aquela demissão em massa antes da pandemia. Aí ela conseguiu um emprego em uma outra empresa, só que era, acho que para trabalhar de noite. Só que a minha irmã acho que não se identificou muito bem com essa empresa. E aí Deus tocou no coração dela para ela, tipo assim, ter o próprio negócio para ela sair dessa empresa. É isso mesmo, porque ela ainda trabalhava quando a gente abriu um comércio. Então, a gente abriu um comércio, a minha irmã trabalhava à noite e eu trabalhava no escritório de contabilidade. Abrimos uma loja de roupa. Tínhamos dinheiro? Não. A gente fez dívidas, né? Compramos coisas no cartão de crédito, fomos no Brás e não sei o quê. Acho que coisa de 5 meses, por aí, 6 meses, veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a minha irmã, se eu não me engano, já tinha saído da. A minha irmã também tinha um problema de saúde na questão do nervo. Esqueci o nome. Eu sei que ela sentia muitas dores, ela travava e ela tinha que operar a coluna. E aí ela estava dando muita testada na empresa, sentindo muitas dores. E aí ela falou, quero sair, beleza. Saiu dessa empresa. E aí eu comecei a trabalhar em home office do escritório de contabilidade. Eu falei, consigo tocar a loja e ir trabalhando no escritório de contabilidade. E assim eu fiz. Só que aí veio a pandemia, não dava mais para eu ir pro Brás comprar roupa, assim como também não dava para eu ficar aberta, né? Porque tinha uma regra lá, né, que só coisas essenciais podiam abrir. Eu falei, vamos mudar, não vamos desistir da loja não, vamos mudar. E aí a gente começou a trabalhar com produtos de limpeza. Sabe desses de pet mesmo, que você pega a garrafa de refrigerante, compra os produtos concentrados, dilui na água e vende, tipo, coisas de bairro mesmo. A gente mudou para loja de produto de limpeza. E aí eu comecei a trabalhar. Eu ficava no computador fazendo os trabalhos, chegava cliente, eu parava para atender, e aí eu ficava naquela, né? A cabeça em dois lugares, né? No trabalho aqui do escritório e na loja. Só que era começo, vendendo pouco. São mercadorias que a margem de lucro é pouca, a gente ganharia na rotatividade, mas a gente estava começando, a gente nem entendia de produto de limpeza direito. Tudo a gente foi aprendendo ali na prática. E aí as coisas, né, foram acontecendo, a pandemia foi passando, aos pouquinhos a gente foi conquistando nossos clientes, a gente foi entendendo melhor. Eu comecei a fazer entrega, né? Eu tenho moto, então eu fazia entrega, então estava lá, atendia no celular, fechava pedido, fechava a loja, fazia entrega, voltava correndo, abria a loja, fazia os serviços de contabilidade e a minha irmã ela chegou a operar nesse período, ficou um tempo, né, de cama, né, tudo mais, não podia pegar peso, não podia fazer as coisas, então eu fiquei por um tempo nessa loucura. E aí eu cheguei num limite que eu falei: "Não dá mais, não dá mais, eu preciso sair, eu preciso só de um emprego". Só que a loja não vendia o suficiente, porque morávamos nós 2 com os nossos pais. Meu pai trabalha de carteira assinada, meu pai é motorista. A minha mãe não trabalha de carteira assinada, mas ela faz uma faxininha ali na minha tia, mas
só aquela rendinha que dinheiro era para ela comprar as coisas dela e tudo mais. Eu e minha irmã sem salário, como que ia ficar? Só que aí eu na loucura peguei e falei assim: "Não, não aguento, não aguento, eu vou ter que sair do emprego". Saí do emprego, falei: "Não, acho que a loja dá pra gente, né, ir se virando e se mantendo e tudo mais". Só que a gente ganhava o faturamento era pouco, né, e a gente tinha muitas dívidas ainda da loja, porque a gente foi fazendo loucura em cima de loucura, eh, dívida de cartão de crédito e tudo mais, e as contas do mês e tudo mais. Acabou que não deu acho que 2 meses, eu falei: "Puta merda, eu não consigo ficar sem trabalhar, sem ter um salário fixo". A minha irmã não ia conseguir voltar a trabalhar em empresa, até porque ela ainda ia, né, ia ficar pegando atestado, ela não ia aguentar mais ficar com aquele serviço pesado, às vezes de linha de produção e tudo mais. Aí eu voltei a trabalhar, por conta, arrumei um serviço, só que aí eu deixei bem claro, falei: "Olha, não quero ser registrada, eu tenho um comércio", né. Foi um serviço que, tipo assim, meu, eu não sei, foi Deus na minha vida. Porque era um serviço que eu trabalhava meio período na empresa e meio período, tipo, home office. E aí, eu consegui esse emprego, tinha ali o salário, a gente foi lá mantendo a loja, minha irmã foi, né, conseguindo, né, voltar a trabalhar aos poucos e tudo mais. Fiquei, eu não sei se eu tô falando os tempos certinho, tá, é mais ou menos o que eu tenho aqui na minha mente, mas a linha, eu acho que a linha de tempo é mais ou menos essa. Eu sou péssima de memória. Aí, a gente estava num ponto que nossa lojinha de produtos de limpeza era uma rua movimentada, mas era uma rua movimentada de veículos, não tinha muita gente andando. A gente estava tendo alguns problemas com a estrutura da loja, né, e aquilo já estava, né, me deixando assim e tal, e eu falei: "Eu preciso mudar, eu preciso mudar". E eu trabalhava na empresa, trabalhava de manhã na empresa, saía na hora do almoço. Só que aí eu queria focar na loja à tarde e o dono da empresa ficava me ligando, pedindo as coisas e tal. E aí a cabeça começou de novo. Ai meu Deus, é 2 coisas ao mesmo tempo, é loja, é empresa, é loja, é emprego, é loja, é emprego. Mas as coisas vão acontecendo de um jeito que não dá nem para explicar. Aconteceu umas situações bem complicada com a estrutura do local que a gente estava, e aí eu me irritei, eu falei: "Eu quero sair daqui, eu vou procurar outro ponto". Nisso eu estava no emprego por fora, né, minha irmã já estava ali mais ativa na loja. Eu saí no mesmo dia, já meio que achei um ponto muito, muito, muito bom, e eu peguei e falei: vamos mudar", e a gente se mudou. Isso a gente já estava trabalhando com produto de limpeza, mas aos pouquinhos a gente foi acrescentando umas coisinhas dentro da loja, né. Loja de, né, muita clientela mulher, a gente foi acrescentando coisas de mulher, então a mulher ia lá comprar produto de limpeza, já levava um brinquinho, levava um batom, né, essas coisas. Quando a gente conseguiu um ponto, nossa, excelente, a gente mais que dobrou o faturamento. Eh, a gente desceu para esse ponto ainda com a mesma ideia de produto de limpeza, mas a gente tinha ali, né, já umas maquiagens, uns cosméticos e tudo mais. Porém, quando a gente foi para lá, a gente viu que a necessidade ali da população ali ao redor era mais para essa área, né, porque tinha lojas de produtos de limpeza ali por perto, mas essa outra coisinha que a gente foi acrescentando na loja, que era os acessórios e as maquiagens, não tinha praticamente ninguém que vendia ali perto, e ali a gente viu uma oportunidade. A gente mudou de ponto, no mesmo mês que a gente só mudou, a gente dobrou o faturamento, porque o ponto era muito nossa, excelente. Muito ótimo é foda, né. O ponto era, assim, excelente. E, gente, a nossa loja era tudo, como que eu posso dizer? Tudo improvisado. Todos os móveis, prateleira, tudo improvisado. A gente pegou o armário que era de roupa, a gente meteu umas madeira para fazer umas prateleiras, a gente improvisou tudo, 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 tudo. Sabe, não é essa coisa de tipo: "Ai, eu tenho a loja e compra móveis planejado", não. A gente foi do básico mesmo, bem raiz, sabe, adaptando, tentando economizar ao máximo, até porque a gente estava lascada de dívidas.
E aí o que que acontece? Fiquei trabalhando na loja, e aí a gente mudou um pouco a atividade da loja, né, ali o foco, deixamos os produtos de limpeza de lado, a gente começou a vender mais maquiagens, acessórios e tudo mais. E aí eu comecei a ter uma necessidade maior de ir pra 25 fazer compra. E aí eu continuei nesse trabalho, né, meio período, porém à tarde, se precisasse o dono da empresa, e não é errado, só que na minha cabeça, tipo, eu tentava fazer o máximo de coisa de manhã para que ele não precisasse de mim à tarde. Mas ele me pagava um salário para eu dar suporte para ele o dia inteiro. E aí eu ia para 25 quando eu falava para ele, e às vezes ele queria uma nota fiscal, eu estava lá na 25, e eu falei: "Meu Deus", eu tinha que levar o computador, aí eu saía correndo, ia pro carro, conectava o notebook, no meu celular, na internet, emitia nota, ia cabeça a milhão, e às vezes eu não olhava o celular, ele me ligava, mandava mensagem. E aí foi aquele caos, eu ainda fiquei 1 ano trabalhando nessa empresa. Era, tipo, administrativo, mas tinha um pouquinho ali de fiscal, que eu emitia nota e tudo mais. Mas era uma empresa meio bagunçada, então, tipo, não tinha aquela coisa de imposto e tal. Era meio enrolado. E aí chegou no limite de novo, que eu falei: "Eu não aguento mais, não aguento mais, eu não aguento mais". Como a gente já estava vendendo bem mais, nesse ponto novo, eu, iludida, pensei, né, dá para pagar as contas e tudo mais. Só que quanto mais a gente vende, mais a gente gasta. E aí, é essa loucura da vida empreendedora. Então, para entender, resumindo, eu saí do departamento fiscal, e desisti da contabilidade, porque no fundo, eu sempre quis ser empreendedora. Eu tenho um lado de empreendedora muito forte dentro de mim. Eu não sou uma excelente vendedora, eu não sou, expert em vendas nem nada, mas eu sempre tive muitas ideias. Sempre assisti muita coisa de empreendedorismo, é uma coisa que me encanta, é uma coisa que se puder eu falo o dia inteiro, e até por isso que eu decidi voltar aqui com o canal. Feito isso, né, explicando aí de forma resumida, meio, sei lá, fora de ordem, não sei direito. Tô abrindo aqui meu coração para vocês. E foi por isso que eu desisti. E por que que eu decidi voltar com o canal? Por que que eu tô fazendo esse vídeo hoje? Esse vídeo eu tô fazendo, né, para poder explicar para quem, né, me acompanhava nessa época, se for assistir esse vídeo, ela entender o porquê da mudança. E caso você se identifique um pouco com o meu jeito, com a minha história, com o meu, né, o meu processo, entenda, né, um pouco do meu passado, porque eu não vou apagar os vídeos, eu vou deixar esses vídeos aqui, e porque dessa mudança. E eu não quis fazer um canal novo, porque, meu, deu muito trabalho pra fazer esse canal. Eu sei que para o algoritmo isso não vai ser bom, né, eu era um pouco fissurada nesse negócio de algoritmo, eu sempre quis crescer o canal, eu queria ganhar dinheiro com o YouTube também. Sempre tive muito esse negócio também: "Ai, vou fazer uma renda pela internet, não sei o quê". Eh E aí, eu sei que isso vai prejudicar de certa forma, porque, né, ficar muito tempo sem postar vídeos prejudica o algoritmo, né, e tudo mais, só que eu não quero me preocupar com isso agora. Eu sei que vai chegar uma hora que eu posso vir a me preocupar, porque criador de conteúdo é assim mesmo, só que qual é a necessidade atual minha em gravar vídeos para o YouTube? Vamos lá, agora vamos falar um pouco da minha situação atual. Por que que eu tô gravando esse vídeo e por que que eu tô voltando com o canal. Eu sempre fui uma pessoa que tem a mente muito agitada, eu sempre sou, ansiosa com tudo, eu fico com a cabeça muito lá na frente. Eu até precisava passar num psiquiatra para fazer uma análise, porque eu sou muito, muito assim, minha cabeça é o tempo todo pensando muita coisa, querendo, eu misturo muitos assuntos, sabe, às vezes eu viajo. E aí o que que acontece? O que que eu percebi? Quando eu tenho que processar muitas informações, eu preciso falar, eu preciso colocar para fora as coisas que estão na minha mente. Eu acho que até por isso que o canal foi bom naquela época, porque eu tinha que aprender muita coisa.
eu tinha que estudar muitos assuntos da área fiscal. E aquele monte de informação na minha cabeça, o fato de eu explicar nos vídeos e tal, e eu gosto de explicar as coisas, né? Isso me ajudava tanto mesmo a aprender, a não memorizar, porque minha memória ela é limitada, mas a eu um pouco, sei lá, esvaziar a mente de uma certa forma. E isso foi muito bom para mim naquela época e eu sinto muito essa necessidade atualmente. O que que acontece? Eu tenho uma sociedade com a minha irmã, só que como eu falei para vocês, a ideia de empreender, de abrir a loja, veio da minha irmã. Só que a minha irmã é uma pessoa operacional. Ela é aquela pessoa que ela põe a mão na massa para fazer as coisas. Só que ela tem uma dificuldade com tecnologia, com internet, com computador, com redes sociais, ela não é muito disso. Ela também não sabia, sabe, não sabia vender, nunca trabalhou, tipo, de vendedora, nada do tipo. Ela foi aprendendo na prática nessa questão de atender cliente, vender. Minha irmã era muito fechada, ela tinha aquela coisa de ficar com a cara fechada para cliente e tudo mais. Ela mudou, assim, horrores. Hoje em dia eu falo até que os clientes amam a minha irmã, ela conversa, ela fala tanto que eu falo, meu, nem parece a minha irmã que mal abrir a boca, né? Então, nessa parte de operacional, de organizar a loja, atender cliente e tudo mais, minha irmã é sensacional. Só que você empreender, você ter um comércio vai muito além disso. Você tem que ter estratégias, organizações, você tem que pensar em como vender mais, como atrair mais cliente, quais produtos comprar e tudo mais. E eu já fui mais dessa área estratégica, né? Ir buscar mercadoria, trazer mercadoria, o que trazer e não sei o quê. E então eu fui mais dessa área estratégica. Só que empreender é solitário. Por mais que você tenha uma rede de apoio, ou por mais que você tenha uma sociedade, muitas das vezes é solitário. E o que que eu sinto? Eu não tenho muito com quem é, trocar essas questões de empreendedorismo mesmo, sabe? De estratégias e tudo mais. Ainda mais nessa outra fase que eu vou mencionar lá na frente. São fases e fases da vida. Então, às vezes eu tenho a cabeça de um jeito, a minha irmã tem de outro, e a gente às vezes se desentendia, mas nada, né, de atrapalhar ali na parceria e tudo mais. A gente foi trabalhando juntos e tal. A gente trabalha junto ainda, né? Falei como se fosse passado. Não, a gente trabalha junto ainda, a gente tem a sociedade, a gente tem a loja física. Só que eu sinto essa falta de alguém para conversar sobre negócios mesmo, sabe? De empresário, de estratégias, de mercado, de. E aí eu sempre fico com a cabeça a mil, a mil, a mil, do ponto às vezes de eu acordar de madrugada pensando, né? E aí junta vários problemas, problemas de família, problemas financeiros, é dinheiro que não, sabe, entra, mas parece que não dá conta de pagar tudo que precisa, é carro que quebra, é cachorro que fica doente, é os móveis que quebram dentro de casa, então é aquela a vida atual, né, de quem tá começando do zero, vamos dizer assim, quem não tem dinheiro e está empreendendo e está trabalhando CLT, isso é a nossa vida. O dinheiro parece que quando parece que vai sobrar, aparece uma dívida nova, né? Resumindo. E aí eu sempre fico com muita coisa na cabeça, muita coisa na cabeça. Às vezes eu vou conversar, gente, eu tenho apoio total da minha família, tá? Eu não sou sozinha. Meus pais, eu posso contar com os meus pais me ajudam muito. A minha mãe vai comigo fazer compra, ela me ajuda muito, só que minha mãe, ela não tem um conhecimento de, tipo, fazer compras, calcular se tá dando lucro ou não, se aquilo ali tem giro rápido ou não, não, sabe? Mas ela me ajuda, ela vai lá fazer compra, ela até, tipo assim, ó, isso aqui dá pra comprar, isso aqui eu acho que vende, mas é tipo assim, do feeling dela, né? De tanto ela tá indo comigo. Meu pai, ele é mais tipo, ai, preciso arrumar as coisas na loja, ele vai lá, ajuda a gente a mudar a loja e não sei o quê, às vezes ele ajuda a fazer compra também.
E a minha irmã é a operacional, é atender o cliente, limpar a loja, organizar a loja e tudo mais. E a parte estratégica, a parte de queimar os neurônios, fica ali comigo. Eu não sou expert nisso, eu tô aprendendo, quebrando muita cara, eu tô aprendendo ali na prática, só que eu tenho essa facilidade, eu sempre tive essa facilidade. Só que às vezes eu, sabe, a minha tia tem comércio, às vezes eu, sabe, tento conversar, mas a minha tia também não tem ali o mesmo perfil que eu. Então, às vezes eu tento conversar com as pessoas sobre os assuntos, tentar mostrar ali uma dor minha como empreendedora, fazer aquela troca de coisas e não vai, sabe, não vai. Aí eu fico me sentindo solitária, solitária, meu Deus, não tenho com quem falar. Aí eu comecei a falar sozinha, falo sozinha dentro de casa, né, tipo, ai meu Deus, não sei o quê. Falo com Deus, mas eu conversando sozinha. Comecei a conversar com o chat GBT sobre empreendedorismo. E atualmente eu comecei a fazer uma coisa que normalmente eu não faço, que é eu acesso, né, eu assisto vídeos no YouTube sobre assuntos assim que envolvem questões de empreendedorismo e tudo mais. E eu comecei a comentar, fazer comentários, né, falando ali a minha opinião e tudo mais, coisa que eu não tenho o hábito de fazer. E aí eu vejo que eu tenho aquela necessidade de falar, eu preciso colocar para fora esse tanto de informação que eu preciso processar. E aí foi quando eu falei assim, aí eu tive alguns sinais, né, para quem acredita, eu tive alguns sinais esses dias, que aí foi quando eu decidi voltar aqui com o canal. O que aconteceu? Primeiro eu assisti um vídeo de uma moça que eu esqueci o nome dela, é uma moça que fala sobre cabelos, e eu espero só que o celular não descarregue. É, é uma moça que fala sobre cabelo. Amo o assunto de cabelo. Ela tem um canal que fala de cabelo. E aí ela fez um vídeo falando que não tá fácil para ela, criadora de conteúdo, o assunto que ela aborda, diminuiu as visualizações, é o trabalho dela, ela vive disso. E aí ela tava falando sobre mudanças, né, que ela ia fazer no canal, mas que ela não queria perder a essência dela, tal, e isso me fez voltar a lembrar, tipo, poxa, eu gostava também de gravar vídeo, né, do canal e não sei o quê. E aí depois, veio um vídeo de uma moça que estava falando sobre um assunto que é o Brás está falindo, uma coisa assim. E é uma moça também que fala de cabelo cacheado, ela tem uma loja online e ela começou a falar sobre essa questão de é, lojas lá no Brás, o fornecedor está vendendo direto para o cliente final e isso está prejudicando o comércio e não sei o que, e não sei o que. E aí eu fui, fiz um comentário lá dando a minha opinião, assim, e eu fico de olho, né? Como eu sou lojista, eu sempre fico de olho, tipo, ai, abri uma loja aqui, não sei o que, não sei o que. Nossa, aquela loja fechou. Ai, abriu uma loja, não sei o que, não sei o que. Nossa, aquela loja fechou. E eu tô aí praticamente, eu acho que desde quando eu parei com o canal, acho que foi quando eu comecei a ter a loja, né? Eu acho que eu parei com o canal, foi quando eu comecei com a loja. Então, vamos dizer que eu tenho 4 anos de loja. E assim, sobrevivendo, gente. A minha loja cresceu um pouco, melhorou a situação, mas sobrevivendo ainda, tá? Eu não tô rica, não tem dinheiro sobrando, pelo contrário, as dívidas estão aí. E assim, eu falo muito pra minha irmã, né? Quando a gente se pega assim, às vezes pensando, poxa, como tá difícil, não sei o quê. Eu falo, meu, mas a gente sobreviveu até agora. Olha o tanto de loja já que abriu e fechou, abriu e fechou. Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo alguém fechando, fico feliz quando eu vejo alguém empreendendo. Eh, e aí, aquela coisa na nossa cabeça, é conta que não acaba, sabe? A gente quer conquistar nossas coisas, a gente trabalha muito. Trabalhar no comércio também é um sonho, mas também não é fácil. Foi aí que recentemente eu já venho, na verdade, tentando vender online. Só que, sabe, eu não consigo focar em algo. É loja, era outro trabalho, era não sei o quê, e eu não conseguia focar. E esse ano não, né? Esses últimos tempos eu tomei uma decisão
eu entendo melhor qual que é a minha dificuldade de quando eu tenho que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E eu entendi também qual que é a minha dificuldade quando eu preciso processar muitas informações. E como empreender, de certa forma, é solitário, e eu entendo também que às vezes a gente quer conversar com os nossos pais, quer conversar com, sei lá, o namorado, com o marido, sobre ali o nosso empreendimento, sobre a nossa loja. Só que aquele é o nosso sonho, aquele é o nosso desejo, é a nossa, sabe, nosso trabalho. E aí, às vezes as pessoas não estão ali na mesma linha de raciocínio e tudo bem, eles não são obrigados a entender, eles não são obrigados a também ficar ouvindo você falar, 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 falar. E você às vezes fica ali se sentindo mal porque você não tem tipo um retorno. Às vezes a gente desabafa uma dificuldade no comércio, né, e tudo mais, mas às vezes a gente conversa com a pessoa, às vezes a gente quer um conselho, a gente quer uma dica, e aquela pessoa não vai poder te ajudar porque ela não entende, ela não tá vivenciando aquilo, tipo, no dia a dia, ela vivencia ali, né, por fora, tá convivendo com você, faz parte da sua família, mas ela não tá ali com você ali no dia a dia, na correria, e até mesmo quem está, às vezes não tem a mesma mentalidade que nem você, igual ao meu caso, que eu tenho a minha sociedade com a minha irmã. A gente tá vivendo a mesma rotina, as mesmas preocupações, temos os mesmos objetivos, mas temos perfis diferentes. E aí eu não consigo conversar com ela sobre várias coisas, porque ela vai falar: eu não sei, eu também não entendo, eu não sei", e não adianta forçar, porque ela tem um papel muito importante na sociedade, que é a mão de obra, mas o mental também não dá para exigir dela, porque, pô, ela tá ali no dia a dia, no operacional, e quem tá no operacional não vai conseguir, tipo, tá no operacional e no estratégico, né? É muito difícil. Se para mim, que tem uma certa ali facilidade com isso, já é difícil, imagine para quem não tem muita facilidade com essa questão estratégica, gerencial e tudo mais. Beleza, a gente entrou num acordo, a minha irmã focou mais na loja física e eu vou focar no e-commerce, né, que não é fácil. E aí, eu tô aqui processando várias informações, várias informações. E eu cansei de falar sozinha, eu cansei de falar com o ChatGPT, eu não quero só ficar comentando no vídeo, porque eu preciso falar, eu preciso pôr pra fora. E aí foi quando eu decidi vou voltar com o canal. Então o canal não vai ser um canal ensinando você a vender na internet, não vai ser um canal, não, vai ser um canal eu compartilhando o que dá certo e o que dá errado pra mim. Eu espero aqui, porque assim, no dia a dia, os meus amigos, eles têm a vida completamente diferente, meus amigos têm outros objetivos, já estão casados, com filho, outros, né, não têm o perfil de empreendedorismo, não sei o quê. São aquelas pessoas que nasceram para ser CLT e não tem problema nenhum em relação a isso. Então, na minha amizade, eu não tenho com quem fazer essa troca. Na minha família, eu não tenho com quem fazer essa troca que eu preciso. E no dia a dia eu não consigo encontrar pessoas, me reunir com empresários, com comerciantes para ter essa troca. É difícil, pô. A vida tem coisa pra caramba para fazer. A gente não dá conta de fazer. Como que eu vou encontrar essas pessoas? Como eu vou ter essa troca? Então eu falei assim, pô, vou voltar com o canal. Aí eu tô assistindo já tá quase acabando, tá, gente? Eu tô assistindo uma série num canal da. Ai, gente, eu sou péssima de nome, mas eu vou deixar aqui no box de informação os vídeos que eu mencionei e tudo mais. Eu. Vai acabar, Jesus. Eu comecei a assistir um vídeo de um grupo de pessoas lá que trabalha com e-commerce, né? Eles estão fazendo um desafio. Então é um casal que já vem, todos eles já vendem online, eles vendem mentoria. Um tem uma contabilidade, outro é um casal que vende online, ele já tem aí não sei quantos anos vendendo online e tudo mais. Porém, eles começaram um projeto do 0 aos 10 mil, com uma loja do zero, né? Loja Mercado Livre, Shopee, eles estão tentando lá. E aí eles viram que também não é fácil, eles viram, né? Eles
sabem que não é fácil. Só que eles já estão num patamar, né, que eles já vendem bastante e tal, e recomeçar uma loja do zero, achar o produto e não sei o quê, eles estão tendo muitas dificuldades, eles estão mostrando que não é assim tão simples de, tem muita gente que vende o sonho de, em 3 meses você vai estar vendendo não sei quantos mil e não sei o quê. Eles estão, sei lá, eu tô pegando a série já, né, andando, mas eles estão mais de um mês e tipo assim, sabe, estão saindo as primeiras vendas e não sei o quê. Então, eu achei isso muito legal, eu me identifiquei muito com isso. E eu falei: "É isso, eu preciso encontrar pessoas que estão ali no mesmo nível, mais ou menos, vou dizer assim para simplificar, mas no mesmo nível que eu, alguém que está começando, porque a gente vê muitas pessoas que já estão vendendo muito, as pessoas que já, sabe, tem galpão e não sei o quê, tem um operacional, e aquilo parece tão distante que você fala: "Meu", e aí você tem umas dificuldades no dia a dia que você fica: "Caramba, e agora?", sabe. Fulano já vende meio milhão por mês, eu não tô conseguindo fazer uma venda, não sei o quê. E aí eu falei assim: "Cara, eu vou compartilhar e talvez eu encontre pessoas que estejam ali, mais ou menos no mesmo nível que eu, começando, tendo as mesmas dificuldades, cometendo os mesmos erros. E aí, quem sabe eu não consigo me conectar com essas pessoas e ter essa troca. Mas a princípio mesmo, eu só preciso botar pra fora. Só preciso falar com as pessoas. Só preciso falar, porque às vezes eu, né, ai, o anúncio não tá dando certo, ai, não tá vendendo e não sei o quê, não sei o quê. E aí eu preciso de pessoas que estejam ali, né, passando pela mesma situação e quem tá ao meu redor não tá exatamente sofrendo, sentindo a mesma dor que eu. Mas eu sei que tem muita gente por aí sentindo, e eu quero me conectar com essas pessoas. E uma forma que eu achei é voltando aqui com o canal, compartilhar com vocês, eh, essa fase da minha vida, que eu não sei se vai durar, se não vai, mas é a fase atual da minha vida, que é ter uma loja física, mas que quer vender no online. Eu quero vender no online porque, gente, é cansativo, mas vai ficar para um outro vídeo. Depois eu comento sobre também as dificuldades de ter uma loja física, de ter o seu próprio negócio, porque nada é fácil, nada é mil maravilhas, né? Tudo tem seu lado bom, seu lado ruim. A loja física já está pesando para a gente em alguns aspectos que eu vou citar em outros vídeos, mas o vídeo de hoje é basicamente para explicar para vocês o porquê que eu sumi, porquê que eu saí dessa área e por que que o conteúdo do canal vai mudar. Inclusive, o nome do canal é Vivendo no Fiscal. E eu vi que, ai meu Deus, como que eu vou mudar o nome, qual que eu vou colocar? E aí eu vou mudar o nome do canal para Vivendo e Aprendendo. Eu acho que é basicamente isso, né? Acho que o, a frase mais ou menos da minha vida seria essa, é vivendo e aprendendo. Aprendendo o quê? Aquilo que você precisa aprender nesse momento. Cada fase da nossa vida a gente precisa aprender alguma coisa. E aí eu vou compartilhar com vocês o que eu estou aprendendo em cada fase. Até a hora que, se for para desistir do canal de novo, eu não sei, então eu não prometo nada, mas vou seguir aqui fazendo conteúdo mais voltado para essa área de empreendedorismo, né, falando um pouco, desabafando, falando das minhas dificuldades. E é isso, gente, eu só preciso falar. Então, os vídeos vai ser simples mesmo, sem nada muito elaborado, até porque eu não tenho paciência para ficar arrumando cenário. Eu tô tentando esconder, que tá uma zona aqui. Aqui é mais ou menos onde seria o meu e-commerce. E aí depois eu faço uns vídeos explicando melhor. Tô gravando assim para não aparecer muita bagunça, né? E é isso, espero que, se você é do fiscal e quiser continuar aqui comigo, será muito bem-vindo. Se você se interessar por essa parte também de e-commerce, seja bem-vindo, de empreendedorismo, não necessariamente, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui muitas coisas, porque eu preciso falar. E se tiver alguém para escutar, melhor ainda. E se você também quiser falar, fale aqui nos comentários, beleza? Bom, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.